Hoje vamos falar sobre fé e esperança, duas coisas fundamentais na vida espiritual de qualquer cristão. O que é fé, o que é esperança e como essas duas coisas se coordenam, se juntam para se tornarem uma arma muito poderosa na vida espiritual de qualquer pessoa. Este vídeo é parte da série O Coração do Cristianismo, onde nós tratamos de coisas fundamentais para uma vida espiritual construtiva e que leve o cristão onde ele precisa ir. Então vamos à discussão sobre fé e esperança. Eu começo falando de fé. E para explicar o que é fé, eu lembro que há duas formas de se saber alguma coisa. A primeira dela é usar o sentido de observação e o raciocínio. É com base nisso que eu, por exemplo, sei que 2 mais 2 é igual a 4. Sei também que todo ser humano morre, que a vida é finita. Como eu sei disso? Observando, raciocinando, desenvolvendo o meu conhecimento. É por causa disso que a humanidade já mandou seres humanos à Lua, é por causa disso que nós temos tecnologias sofisticadas como o celular, como as comunicações via satélite e assim por diante. Essa é a primeira forma de saber, o conhecimento. Adquirir conhecimento é aprender sobre determinadas verdades. Quando descobriram a lei da gravitação universal e entenderam como a gravidade funciona, adquiriu-se conhecimento naquele momento, que foi útil para um monte de coisas. Mas quando alguém chega e diz assim: "Ah, eu sei que Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Como é que eu sei disso?" Aí eu entro num território que é diferente do primeiro. Não é algo que eu vou saber por observação, por raciocínio. Eu não tenho como hoje observar a ressurreição de Lázaro e eu não tenho como raciocinar sobre isso para conhecer esse tema. Não. Você poderia me dizer: "Ah, mas eu sei disso porque está escrito na Bíblia." Mas o fato da Bíblia ter credibilidade já é algo que eu não consigo, saber através de raciocínio, de avaliação científica. Tudo isso está no território da fé. Eu sei não pela experiência diária, eu sei não porque a ciência me mostrou, eu sei porque eu tenho fé. É porque eu tenho fé que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu acredito no que ela fala. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Então, eu sei disso, mas eu não sei disso da mesma forma como eu sei que 2 mais 2 é igual a 4. Eu sei disso através de um outro mecanismo, que é o mecanismo da fé. Então, nós temos dois mecanismos para saber das coisas. Um é o obter conhecimento através da experiência, do raciocínio, da ciência, etc. O outro é através da fé. Eu sei coisas porque eu acredito, e como eu acredito, eu sei determinadas coisas a partir dessa crença que eu tenho. Embora muitas vezes não seja possível comprovar cientificamente determinadas verdades que para mim são fundamentais. Por exemplo, eu acredito que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há como a ciência comprovar isto. Eu jamais poderei saber disso através da aquisição de conhecimento pela experiência diária, pelos mecanismos científicos e assim por diante. Eu só sei disso por causa da fé. E Deus gosta que a gente tenha fé. E a Bíblia fala lá em Hebreus 11:6 que é impossível agradar a Deus sem fé. Se a gente
soubesse sobre Deus através do conhecimento, como eu sei que 2 mais 2 é igual a 4, por exemplo, tivesse escrito no céu, Deus é maravilhoso, Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Se você visse na célula humana escrito lá, criado por Deus e assim por diante, eu não precisaria de fé, eu saberia pela observação, pelo conhecimento tradicional. Mas Deus não quis que as coisas fossem assim. Ele dá um monte de pistas sobre sobre a existência dele, por exemplo, a organização do mundo, que é suficiente para gerar a vida. Mas ele não mostra tudo, de maneira que a gente precisa complementar aquilo que a gente não conhece cientificamente com a fé. E sem ter fé é impossível agradar a Deus, segundo diz Hebreus 11:6. E a fé que Deus deseja ver em nós é a mesma fé de uma criança pequena. Aquela criança está em cima do muro, o pai chega embaixo e diz: pula que o papai segura. E a criança se joga no braço do pai com a maior confiança. Ela nunca terá dúvida que o pai vai segurá-la. Jesus falou sobre isso lá em Lucas 18, 15 a 17. Então, isso é a fé. É uma forma de saber das coisas diferente e que a gente usa para conhecer coisas fundamentais, como o que vai acontecer depois dessa vida, como eu vou ser salvo, como Deus atua na minha existência e assim por diante. E esperança? A esperança ela precisa ser explicada com base na ideia da fé. Vamos imaginar que eu, por exemplo, acho que o meu time de futebol tem bons jogadores e vem sendo bem treinado. O meu time vai ser campeão nesse ano. Eu não sei disso, como eu sei de um conhecimento científico, 2 mais 2 é igual a 4. Não, é uma esperança que eu tenho que meu time vai ser campeão, com base na fé que eu adquiri que meu time é bom e está sendo bem treinado. Como ele é bom e está sendo bem treinado, ele vai ser campeão. Então, a fé que eu tenho, no caso que o time é bom, me leva à esperança que o time vai ser campeão. Da mesma forma, a fé que eu tenho em Jesus Cristo, de que ele veio ao mundo para nos salvar, isso é fé, me leva à esperança que eu vou ter a vida eterna. Por quê? Porque Jesus prometeu para aqueles que acreditarem nele, que seguirem os caminhos dele, que ele nos dará a vida eterna. Então, a fé que eu tenho em Jesus Cristo me leva à esperança de que eu vou ser salvo. Quando a gente está no caminho do conhecimento científico, 2 mais 2 é igual a 4, a lei da gravidade existe, eu não preciso ter esperança, eu sei, é um conhecimento científico. Como não tem que ter fé, não precisa ter esperança. Eu sei que hoje a lei da gravidade funciona, vai funcionar amanhã, vai funcionar depois da manhã. É uma coisa que eu sei. Eu não preciso ter esperança. Já no campo da fé, a fé é fundamental para que a esperança nasça. É por isso que eu acredito, eu tenho esperança que uma oração cure uma doença. Porque eu acredito em Deus, eu tenho fé que Ele age no mundo, eu sei que Ele me ama, tudo isso eu sei pela fé. E por causa disso, eu tenho esperança que uma oração vai levar a uma cura. Agora, como fé e esperança andam juntos? A fé ela pode ser tão forte que a esperança que é gerada pela fé leva as pessoas a agirem com segurança absoluta. As pessoas não têm qualquer dúvida daquilo que esperam, daquilo que nasce no coração delas, fruto da fé. Então, a pessoa não tem qualquer dúvida da sua salvação. Ela não tem qualquer dúvida que ela estará depois de morrer junto do Pai. E ela vive assim. Isso pode ser extremamente forte. Isso pode mudar a vida das pessoas e frequentemente muda. Agora, nem sempre as pessoas têm fé
e criam esperança nas coisas certas. Vou dar um exemplo. Historicamente, havia uma percepção de que quando virasse o ano 1000 da história humana, o mundo ia acabar. Houve um pouco disso quando chegou no ano 2000, mas bem menos. Mas no ano 1000 isso foi forte. E essa certeza baseada na fé de que o mundo ia acabar levou as pessoas a construir uma esperança maluca. O fim do mundo estava próximo, o sofrimento, a luta delas estava terminada, porque a vida era muito difícil. Na Idade Média, no ano 1000, as pessoas sofriam muito. Então, elas pararam de trabalhar, elas deixaram de se preocupar de ganhar dinheiro, de tocar a sua vida. Por quê? Porque o mundo ia acabar. A esperança chegou de que o mundo ia acabar. Elas colocaram a esperança delas na coisa errada. E o que aconteceu? O mundo não acabou no ano 1000. E as pessoas tiveram que voltar para recolher os cacos da sua esperança fraturada e tocar a vida. Algumas com prejuízo muito grande pelas loucuras que fizeram com base nessa esperança errada. Eu conheço diversos casos de pessoas que vão numa igreja, fazem uma oração com elas e dizem: você está curada do câncer. A pessoa volta para casa e para de tomar os remédios. Com base na fé, naquela profecia que foi dada, elas criam uma esperança que estão curadas e não precisam mais dos remédios. E eu conheço casos de pessoas que morreram porque deixaram de tomar os remédios que não podiam deixar de tomar. Quando a esperança é colocada na coisa certa, por exemplo, eu vou ter a salvação se acreditar em Jesus Cristo. Essa é uma esperança que eu posso ter. Quando a fé e a esperança estão depositadas naquilo que é certo, a dobradinha fé e esperança podem realizar muitas coisas. Dá um exemplo que está na Bíblia. Jesus morreu, ressuscitou e voltou para junto dos pais. E deixou um punhado de seguidores, que foram os apóstolos, os primeiros discípulos. E Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e revestiu aqueles homens e mulheres de poder. Está lá descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Com base na fé e na esperança que foi estabelecida no coração daqueles homens, eles fizeram maravilhas. Eles enfrentaram o medo, eles não tinham mais receio de serem mortos, saíram pelo mundo pregando o evangelho e transformaram o cristianismo na maior religião do mundo. Em 300 anos, o cristianismo passou de uma religião perseguida para ser a religião oficial do Império Romano. Uma coisa admirável, em 300 anos apenas. Por quê? Porque a esperança que nasceu no coração daqueles homens e mulheres, a partir da sua fé, os fez realizarem maravilhas. Um outro exemplo mais moderno vem lá da década de 60 do século passado, quando o pastor Martin Luther King, nos Estados Unidos, comandou uma cruzada em prol de dar direitos civis aos negros, onde havia muita discriminação e os negros eram proibidos de fazerem uma opção de coisas, não podiam frequentar os mesmos colégios que os brancos, na condução tinha lugar para os negros, tinha lugar para os brancos, eles não tinham direito de votar em muitos lugares e assim por diante. E o Martin Luther King comandou essa cruzada que levou a episódios fantásticos, mostrando como a fé e a esperança podem mudar um país. E ele deixou claro sobre a sua esperança num célebre discurso que ele começa assim: eu tenho um sonho. E ele começa a dizer que ele tinha o sonho de que o país dele seria mais justo, seria mais isso. Ou seja, a fé que ele tinha no poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo fez ele criar uma esperança. E ele chamou essa esperança de sonho. Eu tenho um sonho. E os Estados Unidos foram mudados. Tanto é verdade que hoje é um feriado que se chama Martin Luther King, em homenagem a esse homem
que mudou a história do país dele. Então, a fé que ele tinha fez com que ele criasse uma esperança, ou como ele chamou, um sonho maravilhoso, que mudou a história de um país e a história do mundo. A fé correta, embasada naquilo que a Bíblia ensina, dá lugar a uma esperança maravilhosa, porque é uma esperança abençoada e apoiada por Deus. E para aquele que aceita Jesus no seu coração e cria esperança a partir disso, a esperança nunca morre, a esperança sempre vai ser realizada. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, nos recomende, nos siga nas redes sociais, nos recomende para seus amigos, familiares, porque queremos divulgar a palavra de Deus. É só isso que nos move aqui. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.